Ele disse que Daiane desce gravando um vídeo, começa então a acusá-lo de ter desligado o padrão e que prenderia ele, agora conseguiria prendê-lo por esse fato. Inicia-se ali uma discussão, uma luta corporal, ele então já portando uma arma de fogo, segundo a sua versão, essa arma teria caído, e em luta corporal teria ocorrido um tiro acidental, sem saber precisar, inclusive, se era um tiro dado por ele ou pela Daiane. Então, diante dessa versão, iniciou-se uma série de diligências e um trabalho exíguo em conjunto com a Superintendência Técnico-Científica, com o posto de Caldas Novas, para que a gente pudesse, com as perícias e as diligências, tentar ver se essa versão dele era crível. No interrogatório também, ele relatou que o telefone da Daiane, que estaria gravando o terceiro vídeo, teria sido deixado no local do crime, numa caixa de esgoto. Posteriormente ao interrogatório, então, conduzimos Kleber até o local para que ele apontasse a caixa de esgoto e apontasse o local onde teria tido essa luta corporal suposta e então iniciar as diligências periciais, aliado Polícia Técnico-Científica e Polícia Civil. Achamos o telefone, que ficou lá no esgoto 41 dias, teve um trabalho exíguo de a gente conseguir recuperar esse telefone nessa situação após 41 dias de desaparecimento, foi submetido à análise técnica e o vídeo mostrado demonstra claramente que o crime, então, foi premeditado, houve uma emboscada e Daiane, então, foi morta. Interessante trazer, Paulo, essa peculiaridade de que a Daiane acabou sendo a testemunha do próprio crime. Ela grava, no primeiro momento, os vídeos que são encaminhados e a gente consegue ter o contexto do porquê ela estava descendo até o subsolo. Esse contexto permitiu, então, pedir a prisão do Kleber, especialmente por saber que ela estava descendo para desligar o padrão de energia. A gente conseguiu apurar com uma testemunha que em outro momento, em outra situação, Kleber já tinha utilizado desse artifício de desligar o padrão de energia. Provamos então que ela podia estar morta e que ele era o autor. Na segunda fase, então, o interrogatório dele, achamos o telefone. Com o telefone, provamos a dinâmica aliada às perícias. Cheguei na recepção, a Equatorial não veio cortar, claro que está pago. Agora eu vou descer lá embaixo para ver se o disjuntor está desligado. Vou apertar aqui e vou gravar. S1, onde que ficam os disjuntores. Vou atrás do disjuntor do 402 e a gente vai filmar. Ah, olha quem eu encontro. Acabou de perder minha energia no 402. Vamos lá. Vamos ver se essa brincadeira tá continuando. Vamos ver. Vamos achar aqui. 409, 404. Não sei se o 402 tá aqui. Mas o síndico tá aqui embaixo. Isso eu sei. Acho que o 402 fica aqui. Vamos lá, se tem menina brincando de desligar as coisas. O que é que isso demonstrou reunindo todas essas informações com o vídeo? Ele embosca ela, incapacita ela de alguma forma, a conduz para o quarto. Como o corpo já não estava com nenhuma parte mole, já não tinha mais elementos que a gente pudesse identificar qualquer lesão diferente do disparo, esse sangue em pouca quantidade possivelmente foi de outra lesão, possivelmente até do golpe que ela recebe para ser incapacitada. Então ela é levada no carro, lá no local onde desovada, possivelmente é que acontece os 2 disparos para executar o crime. Bom, e aí, doutor, durante toda essa investigação também, uma pergunta que surgia era a participação do Maicon, o filho do Kleber. Até porque se falava que a Daiane era uma praticante de jiu-jitsu, que seria difícil uma pessoa só dominá-la e fazer toda ali a participação. O senhor relata também esse tempo, no momento em que ela desaparece, às 19 horas e 29 segundos, e depois, quando a primeira moradora entra no elevador, às 19 horas e 8 minutos. Ou seja, o crime foi cometido em 8 minutos. E qual conclusão que a polícia chega com relação ao Maicon, o filho do Kleber? Então, a participação de uma terceira pessoa foi ventilada por esse bem resumo que você fez. A prática do crime era muito exígua para que pudesse ser praticada sozinha. Então, ventilou-se a possibilidade de uma terceira participação e, aliado a isso, teve aquela conduta do filho dele de comprar um telefone logo após
a primeira perícia, que de alguma forma tratou o Kleber como suspeito, que foi a perícia no carro, então levantou essa suspeita. Será que então o filho tem participação? E se essa participação ela foi já prévia ao crime? Foram encontrados diálogos em que também, inclusive, o Maicon discute diversamente com Daiane. Há acusações, ele também atuava lá no prédio junto com o pai alguns dias da semana, estava lá, então também tinha desavenças com a Daiane, aliada ao seu pai. Então, naquele momento da investigação, quando pediu a prisão, ventilou-se a participação dessa terceira pessoa e que essa terceira pessoa, então, seria o filho. Só que, especialmente com o vídeo, que a gente conseguiu, então, recuperar a dinâmica do crime, saber que ele se planejou estrategicamente para praticar esse crime, posicionando o carro com a capota aberta ao lado do quadro de ferramentas, atraindo ela, desligando o padrão de energia, os frames demonstram que já está com luvas, depois ele a intercepta encapuzado. Então, tudo isso demonstrou que, sim, era possível que ele pudesse ter feito isso sozinho. Então, eliminada a possibilidade do filho ter envolvimento, ele será liberado porque a prisão então cumpriu seu papel, que naquele momento demonstrava-se sim que havia um indício da participação. Quanto à questão específica do telefone, o Maicon em depoimento relatou que era por uma questão de administração do próprio condomínio, que o Kleber como síndico, ele tinha os aplicativos bancários que eram acessados pelo telefone, que essa autorização só poderia ser dada por uma Assembleia Geral e que ele sabia que poderia ser preso. Veja, esse diálogo do Maicon com o pai foi dia 15 de janeiro, então desde o dia 15 de janeiro o Maicon já tinha ciência de que o pai tinha praticado esse crime, conforme seu interrogatório. Então o pai começa a tomar atitudes para que ele pudesse dar continuidade a essa administração, sabendo que poderia ser preso. Ele relata ainda especificamente que Kleber teria dito para o Maicon que eu sei que eu posso ser preso e meu telefone pode ser apreendido. Para que ele não seja apreendido, eu vou comprar um novo telefone. Acontece também que esse telefone antigo também foi apreendido no dia das buscas e apreensões. Então essa série de elementos, após a análise minuciosa, respeitando a cadeia de custódia, os mecanismos de extração, somente ao final da investigação a gente conseguiu avaliar, inclusive, que o Maicon não chegou a conversar com o pai. Mas, repito, naquele momento havia indícios da possível participação, que só foi excluída após todas as diligências efetivas do crime. No dia 11 de dezembro, a Daiane consegue uma vitória na justiça, permitindo que ela, então, tivesse acesso às áreas comuns e também que ela praticasse a corretagem no condomínio. 16 de outubro, o Kleber tenta impedir isso por meio de uma Assembleia Geral e que ele bota em votação a proibição dela dessas as áreas comuns, alegando descumprimento de regras condominiais. E como Daiane não era proprietária dos imóveis, era sua família, ele tentou usar desse artifício para impedi-la, 16 de outubro. Então, no dia 11 de dezembro, uma ação que Daiane tinha iniciado em março, vem o trânsito em julgado, condenando o condomínio, não a pessoa dele, mas o condomínio, a pagar danos morais pelas práticas abusivas e impedir ela de utilizar as áreas comuns, determinando que ela pudesse sim praticar a corretagem no condomínio, bem como condenando o condomínio em dano moral por essa prática. Então, esse marco temporal, dia 11 de dezembro, cujo crime foi praticado dia 17, foi fundamental para a gente entender por que uma desavença que já vinha desde novembro de 2024 culminou com um homicídio em 2025, dezembro. São vários elementos que foram constatados ali pelo trabalho conjunto das polícias civil e científica. Um deles é de que, primeiro, não é um único tiro, são 2 tiros. Isso foi comprovado aqui no mesmo dia do encontro do corpo da Daiane, pelo fato dele ter sido encaminhado para cá, para a capital, onde nós dispomos de uma tecnologia avançada que é a tomografia computadorizada. Então, o corpo foi inserido, passou pelo tomógrafo e comprovamos ali a existência de 2 trajetos. Um deles, o projétil Aloju, daí o encaminhamento para a balística, que comprovou também muito rapidamente tratar-se de um projétil de calibre .380, que se utiliza em pistola semiautomática, e o outro transfixou. Então, um projétil que transfixa, ele entra aqui na região do rosto e vai sair vai sair pelo olho esquerdo, ou seja, seria uma lesão que iria sangrar bastante. Ele entra posterior para anterior, da direita para a esquerda e de baixo para cima. Havia ainda sangue no próprio veículo, inclusive no volante. Quando ali o indivíduo agride a Daiane, suja suas mãos de sangue, vai conduzir o veículo, acaba sujando o veículo também, além do próprio porta da caçamba, né, da caminhonete. Apesar de ser uma caminhonete de pequeno porte, é uma caminhonete, e ali na caçamba havia sangue também detectado por nossas equipes. Sangue não visível a olho nu, então tinha sido lavado, mas com luminol nós conseguimos revelar a presença desse material. Por mais que só houvesse ali uma vítima já esqueletizada, foi possível detectar
por nossas equipes de medicina legal, que houve reação vital do osso ali por dentro, onde o projétil aloja. Então, essa reação, ela mostra ali, ou a Daiane estava viva, ainda havia circulação, ainda havia pressão arterial. Se havia ali desfalecido pela outra lesão, tinha acabado de acontecer. Então, ainda havia pressão arterial, tudo indica que realmente a lesão, ela era suficiente para matar e provavelmente, estou falando dos tiros, e muito provavelmente foi o que efetuou para ceifar a vida da Daiane ali já nos momentos finais. Primeiro, muito obrigado, Ana Nilce, por falar aqui com a gente, por falar com o Balanço Geral. Como é que a senhora recebe a notícia da conclusão desse inquérito e a comprovação, né, científica e com muitas provas de que, de fato, a sua filha foi atraída para uma emboscada e morta pelo Kleber? Olha, eu ainda estou sem chão, está muito difícil, eu não consigo ver tudo e está muito difícil, assim, de tudo que a gente já viveu, a gente já passou por tanta coisa na vida, mas essa aí foi demais. A minha filha surpreende a gente até no último segundo da vida dela, né? Deixa esse assassino aí sem nenhuma condição de reclamar de nada. O que ele fez? Um assassino mesmo. Eu estou assim, muito indignada, eu não sei nem o que dizer, eu estou aqui atendendo o pedido de vocês, porque eu não posso evitar de estar junto com a mídia, porque vocês têm ajudado demais a gente. Mas, sinceramente, eu não tenho palavra, não. O Kleber tentou até a última hora, até depois de preso, mentir, dizendo que a arma caiu, disparou, aquela coisa toda. Ou seja, foi preciso, graças à perícia, desmentir até nesses momentos, né? É um covarde, né? Não é homem, não. Lá onde que ele está, eu quero que todo mundo que está lá junto com ele, não é vingança, não, é justiça, tá? A justiça de Deus. É um covarde. Não assume o que faz, até no último momento, mas Deus entrou ali, né, nessa situação. Como que a Daiane provou por ela mesma, não precisou de mais ninguém, nem nada. O cara é tão idiota que deixou o celular lá, né? Imagina, é um covarde, um idiota mesmo, um asno, sei lá, nem sei o que dizer, eu estou tão revoltada. A sociedade... A partir de agora começa uma outra luta, né? Que a polícia, concluindo a investigação, encaminha esse inquérito para a justiça, aí começa todo aquele processo do Ministério Público denunciar, a justiça agendar aí um julgamento, aí, né, certamente vai ser um júri popular. Agora é uma outra etapa e a senhora pode ter certeza que a gente vai estar aqui também para ajudar a fazer esse trabalho, de cobrar, de pressionar e de fazer justiça pelas Daianes que estão por aí. Quando eu falo Daianes, são mulheres que lutam e muitas vezes são desafiadas pelo simples fato de ser mulher, que eu duvido que esse Kleber tivesse enfrentado uma outra pessoa lá que se fosse um homem. Então, pela condição de mulher, né, primeiro ele passou por isso aí, pela condição de mulher, de estar encarando a mulher, achando que a mulher era inferior a ele, só que ele peitou a Daiane. Ele peitou a Daiane, que, como a senhora falou, foi corajosa até no momento em que ela foi atacada, ela documentando, e graças a esse documento, a essa imagem, o Kleber não tem escapatória desse julgamento. Então, estaremos aqui juntos lutando por justiça, e a senhora pode contar com a gente, Ana Nilce. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a senhora. Eu que agradeço. Obrigada, viu, gente? Obrigada.